Bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para a sua insegurança. Eu sou a doutora Segurança e hoje o nosso assunto é um assunto que todo mundo quer saber: insegurança em carros blindados. E para falar sobre esse assunto maravilhoso, mas antes de falarmos, por favor, cliquem no nosso canal, se inscrevam, curtam e mandem super sugestões, que o programa de hoje é uma sugestão que foi enviada pelo nosso canal. Convidei Rogério Garubo. Tudo bom, Rogério? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. E essa é verdade que tu sabe tudo sobre carros blindados? A gente tenta se manter atualizado, né? Porque o Rogério tem uma todo história... conhecimento é uma questão muito dinâmica. Vão surgindo novas tecnologias, novas situações, a gente tem que acompanhar. Então, nesse sentido, a gente está procurando estar sempre atualizado. E o Rogério tem uma história muito bonita. Ele começou a história dele trabalhando como mecânico, porque queria só andar de moto, é isso? Isso. Conta um pouquinho pra gente, que é ótima essa história. Tá, é uma questão uma coisa de adolescente, praticamente criança. A gente gostava muito, não tinha... Eu era um curioso, curiosidade não faltava. E com isso apareciam as situações, eu consertava as motos dos vizinhos, dos amigos, e com isso eu podia testar a moto, né? Então esse era o objetivo, era a segunda intenção do processo. Cobrava baratinho ou nem cobrava, conforme a situação, mas também meus conhecimentos eram mínimos, eu ia aprendendo na moto do rapaz, né? Então era isso, essa curiosidade abriu o caminho. Eu me diverti um bocado com a moto dos amigos, em cima, trocando por serviços, revisões, limpeza. Porque ele era péssimo jogador de futebol, gente. Eu também já vi isso. Não era péssimo jogador, eu sou absolutamente incapaz disso. Quando eu tô com uma bola no pé ou em qualquer lugar, ou na mão também, vale para vôlei, para qualquer coisa. Era menor aptidão, menor, zero. Acho que extremo. Bom, eu também não sei, eu não sei andar de bicicleta. Não, agora então... na bicicleta eu tenho para moleque, aí eu já, modéstia à parte, arrasa. Aí já arrasava, aí sim. E como tu foi chegando assim, e mudando de ramo e chegando até os carros blindados? Comecei carreira como profissional propriamente dita, né, fora aquele período pré-universidade, né. Fui para a indústria automotiva. O blindado não estava no escopo, não estava no projeto, sim o automóvel. Naquela época, até hoje muita gente diz isso, eu adoro automóvel. É uma coisa meio comum, não é um grande diferencial gostar de automóvel, é uma coisa que todo mundo, meio lugar comum, mas era o meu caso e eu tinha que não me trair, né? Tinha que seguir a minha vocação. Eu fui para engenharia automotiva, engenharia mecânica e entrei na indústria automotiva. Fui trabalhar com o Gurgel, que foi um pioneiro de fabricação de veículos nacionais, né? E fiquei algum tempo com a Gurgel, e aí saí da Gurgel, morei um tempo fora do Brasil, voltei, fui para empresas que fornecem equipamentos para a indústria, fornecem componentes para a indústria automotiva, né? Depois eu fui para a indústria automotiva, para a Fiat, mas sempre com algum idealismo no sentido de fazer alguma coisa diferente em termos de empresa. Eu tinha sempre aquele pensamento, ficava voando ali nos meus pensamentos e as minhas teorias não podiam ser aplicadas. Eu trabalhava na Fiat, é uma grande empresa multinacional. Uma multinacional você não faz tanta diferença assim, só pontualmente, bem na tua área, você faz alguma coisa. Se tiver uma ideia meio estapafúrdia, você não consegue pôr ela em prática. Então, e aí eu comecei a imaginar alguma coisa própria, mas sempre nesse segmento. E aí, numa situação que eu fui convocado por um amigo, que ele fez uma blindagem, se deu mal, achou que se deu mal, nem se deu tão mal assim, mas ele achou que estava tudo errado e quis me contratar para ajudá-lo com isso. Contratar assim, informalmente, falou, você vai me ajudar a resolver meu problema, os problemas do meu blindado. Eu falei, mas eu não conheço nada de blindagem. Não, se você conhece carro, confio em você, você que vai me ajudar. No meio do caminho eu percebi que ele estava com alguma questão emocional, assim, com a empresa que tinha prestado o serviço, não deu um bom atendimento, porque definitivamente, não que a blindagem não estivesse boa, mas o processo todo não foi
se sentiu um pouco ofendido por tudo aquilo e eu percebi aquele momento, eu falei, agora, né? Falei, e se a gente abrir uma empresa de blindagem e concorrer com esses caras em algum momento no futuro? Só que a empresa era uma multinacional. Era uma grande empresa de blindagem multinacional. E na hora ele topou o negócio. E que significou que depois de 4 ou 5 meses da ideia inicial que eu plantei ali na... Você assistiu aquele filme Inception? Agora que eu estou pensando nesse raciocínio. É um filme com Tom Cruise? Com Tom Cruise. Que tu vai plantar a ideia e depois... Eu fiz aqui, fiz a ideia, né? Ele topou e eu aproveitei essa situação e na época eu falei com minha esposa, ela talvez tão desajuizada quanto eu falei, vou pedir demissão de uma empresa, de uma multinacional montadora de grande porte, que naquele tempo era um sonho de todo pai ver o filho, né? Se perpetuava não falei no salário. Mas eu falei para ela, não, vamos, né? Porque isso é uma tarefa de toda a família, todo mundo vai junto, né? Porque as consequências para o bem e para o mal, elas afetam a família inteira. E vamos embora. Fomos e estávamos lá E em algum momento nós realmente conseguimos concorrer e até, de certa forma, superar essa empresa multinacional aí que foi... Isso foi há quantos anos? Isso faz muito tempo. Foi em 99 esse processo. Nossa, mais de 2 décadas. 99. Isso, século passado, foi no século passado literalmente. Todas as perguntas agora eu vou te fazer. Não, pode fazer. Vambora. Todas as blindagens são iguais? Tem várias maneiras de responder isso, do ponto de vista qualitativo, do ponto de vista objetivo. Vou falar do ponto de vista objetivo, menos polêmicas, né? Existe uma normatização da blindagem, que é regida pela ABNT-NBR, que é o Sistema Brasileiro de Normatizações, e ele determina alguns níveis de blindagem. Então, desde o nível mais baixo, inicial, até o nível praticamente militar. De tanque de guerra, né? Então, uma normatização é algo bastante objetivo. Uma norma é algo bastante objetivo, coloca uma série de parâmetros ali que podem ser plenamente e objetivamente medidos em laboratório, para se determinar qual é o nível da blindagem. Então, nesse sentido, existem sim algumas variações, só que existem também as mais comuns comercialmente. Que é o que a gente vê hoje em dia nas ruas de São Paulo. Qual é o tipo? Para entrar numa nomenclatura de normatização da ABNT-NBR 15.000, seria a blindagem que hoje representa 98, 99% das blindagens realizadas, é a blindagem nível 3A. 3A. É uma blindagem que atende com uma margem de segurança significativa, né, o usuário normal, aquele que está preocupado com um assalto em farol, com uma situação do dia a dia. Esse usuário que tem a preocupação com a segurança cotidiana da cidade, o meliante que quer ali o celular, que quer um relógio, quer a carteira, quer o Pix, quer alguma coisa, essa segurança cotidiana, essa blindagem 3A, ela sobra de margem de segurança. Porque normalmente esse marginal, tem tantos meliante, nomes, né? Meliante, quando ele usa uma arma, que é o que a blindagem serve para se proteger, uma arma de fogo, vai usar um revólver 38, uma coisa muito fraquinha. E a blindagem nível 3A, ela resiste a armamentos muito mais pesados, embora não as armas longas, fuzil e tal. Tanto que se o risco da pessoa... Isso é muito importante, porque a gente vê decisões completamente erradas. Quando alguém fala, eu quero uma blindagem, vamos conversar a respeito, eu vou conversar com aquela pessoa, eu faço uma anamnese, um questionário. Não é demorado, é rápido. Se a gente conversar aqui 5 minutos, eu vou entender se você tiver um desejo de blindar, eu vou entender qual que é a situação. Se você tem uma situação, um receio do dia a dia, do cotidiano, de sair daqui e parar no farol, é uma situação. Que eu acho que todo mundo sente, né, pra gente em São Paulo. E existem outras situações. A pessoa tem alguma situação, vamos entrar nas questões mais concorrencial, uma questão política, uma questão de algumas
situações que essa pessoa se colocou na vida, que uma ela armação teme complexa. um outro tipo de ação contra ela. Se a pessoa que teme esse outro tipo de ação contra ela, muitas vezes essa pessoa entra numa concessionária e compra um carro blindado, um 3A. Serve para ela? Não, definitivamente não. Então, às vezes ela pede um monte de acessório. Eu quero blindagem de piso, blindagem aqui, blindagem ali, mas ainda no 3A. E essa pessoa que tem uma potencial vítima aí de uma ação mais organizada, de uma situação mais estruturada, essas pessoas vão utilizar armamentos longos, tipo fuzil, essas coisas que 12, o 3A, né? Que o 3A não segura. Absolutamente não se propõe a isso, não é para isso, não atende isso nem em norma, nem em nada, nem na prática, não atende. 3A seriam mais ou menos aqueles vídeos, aqueles filmes que a gente vê de Hollywood lá, que é um revólver assim e tal, né? Eu não digo o filme de Hollywood, eu digo o jornalismo da manhã. Quando você liga a televisão ali no canal da manhã, tá aquela turma ali fazendo aquele. O que tu achou daquele cara que parou então, no meio da Castelo Branco e deu uns tiros no outro? Não, mas tem maluco pra tudo quanto é coisa. Pessoas desequilibradas, completamente desequilibradas. Que coisa, né? Isso foi o que aconteceu em São Paulo essa semana, um eu horror. Vi a cena. Não dá pra acreditar, parece coisa de circulação essas pessoas. Não prender, tem que colocar numa clínica de repouso. Clínica. Dá um Lexotan pra elas. Dá um Lexotan, alguma coisa assim. Onde já se viu uma coisa dessa, não tem o menor significado. De repente esse cara acaba com a vida de uma família e com a dele também, porque nitidamente ali, pelo que a gente viu nas imagens, ele não estava querendo acertar. Se ele quisesse acertar, ele teria tirado mais para cima, né? Ele estava querendo assustar. Né? Foi uma cena horrível. Depois a gente pode até tentar colocar aqui. Acontece acidentes nessa hora. Alguém que pega uma arma e aponta em direção a outra pessoa, dali para frente ninguém sabe que pode acontecer uma tragédia, né? Mesmo que a pessoa não queira. Então, por isso que a arma tem que ter um controle. Ela tem que ter um controle. Não pode ir para a mão de qualquer um. A gente vê muita coisa que não precisava ter acontecido o que aconteceu, porque pessoas despreparadas emocionalmente, despreparadas... Para a vida, né? Nem é para qualquer tipo de... Então, tem que ter controle. Você não pode privar a pessoa de ter uma segurança, sua própria segurança, tal, mas tem que ser muito bem estudado isso para evitar situações como essa, né? Me diz uma coisa, uma das outras perguntas que nos mandaram. Eu posso blindar qualquer tipo de carro? Sim e não. A blindagem tem dois aspectos. Ela precisa ter um projeto de reengenharia do carro, né, de uma engenharia reversa. A gente precisa pegar um carro e, para se fazer uma blindagem para um modelo que entra no mercado novo, você precisa fazer toda uma modelagem daquela blindagem, fazer um ferramental para os vidros. Isso tem um custo muito elevado. Então isso só vale a pena quando existe uma expectativa de um volume de produção para aquele carro. Então, vai blindar um carro pequeno de entrada, o custo desse ferramental vai ser praticamente o mesmo preço de um carro sofisticado, que vai vender muito, que vai se blindar muito. Então, não é uma limitação propriamente técnica, é uma limitação muitas vezes da viabilidade econômica da blindagem em pequena escala. Mas um carro 1.4, 1.0, a gente não consegue blindar ou consegue, se quisesse? É que hoje, falar em cilindrada do carro já não vale tem mais. nada a ver. Não, Porque, é bom por saber, exemplo, conta pra gente. Tem alguns carros atuais com motor 1000 turbo, né, que é um motor que visa o carro ter um consumo melhor, menos emissões, ter um motor mais eficiente em termos de termodinâmica. Então são motores pequenos, sobrealimentados. Esses motores pequenos sobrealimentados podem estar equipando veículos maiores, veículos com desempenho bem razoável. E que são blindados, sim. O exemplo é o T-Cross, né? Alguns carros dessa categoria, carros para o mercado de blindagem, eles são carros de entrada. Não dá para falar que é um carro de entrada para o mercado, porque são carros entre 100 e 200 mil reais. São carros, né? Mas para o mercado do blindado, são carros de entrada, que são blindados em grande volume e funcionam muito bem. Né? Mas é um carro que o pessoal olhou para ele e falou, isso aqui serve para mim. Então, muita gente pensou a mesma coisa, um veículo atual, moderno, bonito, fez um sucesso na blindagem. Daí, o ecossistema de blindagem tem que se mobilizar para determinar se um carro é blindado ou não. Então, quer dizer, o fabricante de vidro, o pessoal que faz aquelas modelagens das colunas, a própria blindadora. Então, todo mundo tem que investir para iniciar o processo de um novo modelo.
Se esse modelo é de interesse para o público que consome blindagem, ele pode ser blindado. Se não, ele vai ser um prejuízo. Você faz aquilo lá, não vende, ou vende muito pouco e investiu muitos recursos aí no desenvolvimento, né, nessa engenharia reversa, e ficou parado, deu prejuízo. Isso ninguém quer. E para blindar um carro, eu tenho que desmontar ele inteiro? A parte de todos os acabamentos internos, banco, assim, não é removido o motor do carro, câmbio, eixo, isso fica lá. É só os acabamentos internos, os assentos, algumas vezes o painel, né? Então, não é o carro inteiro. A parte mecânica pesada continua instalada no carro. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. A gente tem uma pergunta que o Marcos Freitas mandou pra gente. Ele tem uma loja de carros, ele vende carros, e ele falou, olha, eu não aceito carro blindado para vender na minha loja. Então, nossa pergunta para ti é, por que existe esse preconceito de venda de carros blindados usados? Bom, é um preconceito que não é injustificado. Vamos partir por aí. Vamos saber. Ele não está errado. Mas também, eu acho que ele virou a chavinha toda para um lado só. Dá para colocar no ponto de equilíbrio. Como que isso funciona? Bom, uma parte desse preconceito foi que a blindagem começou no final da década de 80 do século passado. Pouquíssimas empresas que não tinham histórico, empresas que tinham histórico como empresas de produção mecânica, às vezes até mecânica pesada, mas não com blindagem. Então eles tinham que descobrir como fazer aquilo funcionar. Obviamente pagou-se o preço. Obviamente foi um tempo de inventar o que tinha que pôr no carro para aquilo funcionar, né? E obviamente dava muita coisa errada. Então tem essa coisa. No comecinho de tudo lá atrás dava muita coisa errada. O que dá muita coisa errada? Vidros com qualidades óticas horrorosas, né? Carros destruídos assim por acabamentos que não param no lugar, desmonta tudo, cai na cabeça da pessoa aí. E delaminação do vidro, aqueles desplacamentos. Então aconteceu isso. De 2000 até 2010 foi uma fase mais madura desse desenvolvimento. Ainda tinha algumas descobertas, ainda a delaminação ainda existe a delaminação até hoje. É um dos grandes problemas do carro blindado. E dos melhores fabricantes. Não estou falando que delaminou porque é ruim, né? É um processo que hoje dá para gerenciar isso tranquilamente com a garantia. Não é um problema que vai inviabilizar, mas ela ainda existe. Mas lá no passado era muito comum. Então acabava assustando quem comprava o carro usado e tinha que trocar quase ou reparar todos os vidros, né? Então era um problema. Mas vamos falar como é que acontece hoje, a questão da desvalorização. Um carro seminovo, blindado, se for um carro de procura, um carro que caiu no gosto do mercado, esse carro tem uma boa cor, tem uma boa blindagem, tem bons vidros, né? Vidros de boa marca, boa procedência com blindagem também. Uma boa cor, todos os detalhes contam, né? Esse carro ele tem uma liquidez absoluta e muito rápida. E com 100% da valorização da blindagem. Quando eu falo, mas como 100% da valorização de blindagem? Não, a blindagem vai desvalorizar no máximo o quanto o carro desvalorizaria se ele não fosse blindado. Vamos supor que 20%, o carro de um ano, desvalorizou 20% em relação ao novo. O pacote todo que ele gastou, ele vai desvalorizar 20%, mas tem uma liquidez enorme. Isso são os carros seminovos, 1, 2 ou 3 anos. Os carros de 5 ou 6 anos, ele acaba empatando, porque já está próximo de uma situação que pode causar alguma questão da blindagem que vai ter um custo muito elevado. Tipo assim, a blindagem está vencendo. Não, ela não vence. Ela não vence. O decaimento da proteção balística, ele é tão sutil, ele existe, né? Mas ele é tão sutil, e o nível 3A tem tanta margem de segurança que eu poderia dizer que se esse carro estiver íntegro, daqui a 10, 12 anos, a gente tem carros de 18 anos que estão rodando, e são confiáveis em termos da balística, embora tenha decaído, mas ela tinha muita reserva. Mas a questão não é a validade da blindagem, a questão é a manutenção do carro e o que potencialmente você tem que fazer para fazer um reparo no carro. Então, carros blindados seminovos, ele preserva 100% do valor da blindagem e talvez até aumente o interesse do mercado. Talvez a liquidez seja até melhor.
Um carro com 5 ou 6 anos começa a meio que empatar, o carro blindado e o não blindado acaba custando quase o mesmo, porque o não blindado pode estar mais preservado nas estruturas, na suspensão, né, em situações que ela não esteve sujeita a esse acréscimo de peso, embora hoje seja bastante civilizado esse acréscimo de peso, mas existe, né? Mas existe, as blindagens não estão é mais zero, leves, né? mais leves. E depois, os carros mais antigos de 10 anos, obviamente, porque um carro de 10 anos, se a pessoa quiser trocar um para-brisa, ele vai ter que desembolsar o mesmo que ele desembolsa no carro novo, e às vezes vale mais que o carro. Então, sim, Então, é um tem fato, né? Mas o fato também é que quem compra o carro e usa durante um período, algumas pessoas usam por 1 ano, outras por 3, 4, 5 ou 6, até 10, ele ficou protegido aquele tempo todo. Isso não tem preço. Se você não consegue computar, né, nessa desvalorização, é meio que intangível isso, né? Mas é uma realidade. Então, eu acho que não é alguma coisa para se colocar na conta da blindagem, ficar com blindado. Não, blindado porque alguém precisou que fosse blindado. Parece que algumas pessoas têm raiva do processo. Não, cara, mas ele precisou de proteção. Infelizmente, é uma situação que a gente vive, né? E que não é se a gente analisar do ponto de vista da economia do país, de como a sociedade se formou, se montou e como ela evoluiu, é um péssimo indicador. É um péssimo indicador. Porque você vê que outros países civilizados não precisam de ter carro blindado. O Brasil é um dos países que mais utilizam carros blindados? Tem alguma situação, para os meus números, ainda o Brasil é o carro que mais utiliza. Mas você tem o México, né? E já tem gente que fala, o México blinda mais, mas é difícil a gente conseguir os dados. Até no Brasil, muitas vezes, a gente precisa usar todos os canais da associação, que se chama Abrablin, existe uma associação dos blindadores, para entrar no mercado e conseguir esses dados, porque o Exército tem isso, né, na vírgula, porque cada blindagem... todos os documentos passam pelo Exército, né? São controlados, e esse controle hoje é bastante abrangente de fato. Ainda existe alguma coisa pirata? Existe. A gente sabe que existe, vê que existe, mas ele é uma minoria mesmo, absoluta. Eu peguei alguns dados da associação mesmo. Chegou a falar. Peguei alguns dados, daí eles falam que de 2022 para 2023 teve um aumento de 13% na quantidade de carros blindados. Isso. E que em 2023 foram blindados 29.296 carros. A expectativa para esse ano é superar esse número. Superar. E daí, falando sobre essa insegurança que a gente vive nas grandes cidades, cada vez mais as pessoas estão se sentindo inseguras para comprarem carros blindados? Essa afirmação é difícil da gente afirmar de maneira objetiva. Quando você visita uma blindadora, você vai lá, você tem um pátio, isso com vários veículos sofisticados, né, vários veículos de alto padrão. E esses veículos de alto padrão já vêm sendo blindados há 20 anos. Você não, em São Paulo você não vê rodar alguém com um carro. O Porsche ainda é um esportivo. É um esportivo, mas a Porsche Cayenne todo mundo blinda. Né? Já blinda bem mais. Mas um carro de alto padrão, esses carros são blindados e quem usa blindado não volta atrás. É uma característica. Dificilmente alguém usava o blindado e deixou de usar. Isso quase não tem. E quando você vende mais carros, você blinda mais porque você vendeu mais carros. Então, eu não sei se o que está acontecendo é uma sensação maior de insegurança. Eu acho que não precisa de uma sensação maior de insegurança para blindar carro. Você precisa vender mais carro para blindar mais carro, que eu acho que é o que está acontecendo nesse momento. Mais carros caros, né? O que aconteceu? Na época do Covid, teve ali a indústria automotiva teve um movimento muito forte. Ela secou, né? Não tinha os carros para serem entregues. Uma série de situações que na época foram alegadas, que não tem um componente, não tem microchip, não tem isso, não tem aquilo. O fato é que realmente não tinha carro novo para se comprar nas concessionárias. Então houve um represamento. E agora tem um excesso de oferta. Então, você fala, meu carro usado, não estou conseguindo vender, está desvalorizado. Sim, mas você pega um carro de 2, 3 anos, que estão oferecendo um produto mais atual, mais moderno, com bônus, com desconto, com compra do seminovo, com facilidade, paga em
não sei quantas vezes sem juros, taxa zero, e aí o novo começa a concorrer com o usado, né? Então, hoje existe, quando você vê esses movimentos de oferta, que existe um excesso de oferta. Então, existem muitos carros que quem não comprou em 2020, 2021, porque não tinha o carro, está comprando agora. Então, esse aumento da blindagem, eu não acredito isso, 100% desse acréscimo, diretamente é uma sensação de segurança. Porque essa sensação de segurança, o crescimento da blindagem, em nenhum momento teve mais crescimento da blindagem do que no começo dos anos 2000, em termos de crescimento. Eu estava no mercado nessa época estava na gestão de uma empresa, e o crescimento foi estratosférico, né? Crescia 40% ao ano. Então, naquele momento havia a sensação, sim, de insegurança, de lá para cá, continuou, nunca melhorou. Mas também eu acredito que não piorou, que eu acho que é a mesma insegurança que a gente tinha lá atrás tem hoje, só que hoje tem mais carro no mercado. E qual é o estado ou a cidade do Brasil que tem São maior? Paulo. São Paulo. Definitivamente. Eu sou do Rio Grande do Sul e lá não é uma coisa normal se blindar carros. É uma coisa... Não, existe sim o mercado, mas realmente não é o chega primeiro perto, colocado, né? nem o segundo, nem o terceiro. Tá na lanterninha. Graças a Deus, né? Graças a Deus. É um excelente sinal, aliás. Excelente sinal esse. Ponto a favor do Rio Grande do Sul. A favor do Rio Grande do Sul. Quais são as tendências emergentes que podem afetar a segurança das blindagens no futuro? Eu acho que existem as artificiais e as naturais. As artificiais eu acho difícil ocorrer. Por exemplo, existe uma proibição de blindagem, alguma coisa assim. Coisa assim, né? Mas não tem nada... Não, nunca passou nada perto disso. Eu acho que... Mas uma questão de mercado, uma crise econômica muito forte, como aconteceu no Covid, né? Você não ter o carro para blindar, a principal matéria-prima para blindar um carro é o carro, não é vida, não é vida, essas coisas. Então, se você não tem o carro, você não blinda carro. Então, pode ser uma questão de mercado e uma questão que pode ser positiva, pode ser muito positiva para toda a sociedade. Que seria pacificar a questão da segurança pública. A gente sabe que isso é um trabalho de anos a fio, né? Eu não sou tão pessimista como alguns falam, é questão de décadas, não. Eu acho que a sociedade consegue responder um pouco mais rápido que isso, mas no mínimo seria uma questão de anos, né? Talvez de meia década para mostrar que começou uma tendência positiva. E depois, uma década, se fizer um trabalho muito competente, muito focado, e muito articulado, e muito integrado, e sem, né, ninguém jogando contra, isso está na cara que uma questão política não permite que essa solução seja resolvida, porque não vai atender esses critérios. Então, a questão política nossa impede as soluções, por natureza. Mas se houvesse, seria bom para todo mundo, menos para o dono de blindadora, mas ninguém pode ser egoísta, que o dono de blindadora é 0,001% da população, dane-se ele, né? O importante é ficar todo mundo feliz e tranquilo. Né? Esperemos que isso aconteça, né? Porque os funcionários da blindadora são pessoas muito capacitadas, pessoas muito talentosas, são verdadeiros artistas, e essas pessoas podiam se recolocar em outros ramos com muita facilidade. Mas eu são acho que não é uma pessoas muito coisa... especiais. O decaimento do mercado de blindagem não necessariamente é por uma questão ruim, pode ser por uma boa causa também, né, que esperamos que aconteça. Né? Esperamos. Mas infelizmente, com cada vez mais a demanda, né, de equipamentos de segurança, para as pessoas se sentirem seguras. Mas a questão do equipamento de segurança, quando a gente faz uma visita, que eu fiz muitas e várias, para outros países europeus, Estados Unidos, quando você vai para complexos industriais, os complexos industriais nesses países de primeiro mundo, eles têm mais, a gente percebe, é mais evidente, é mais contundente, é mais visível uma estrutura de segurança, de câmeras, de equipamentos de controle de acesso. Eles utilizam, então, os equipamentos, o sistema de segurança, ele não ocorre só em países onde existe esse tipo de sociedade nossa, que está muito
Está muito crítico todo esse processo. Mas você vai na Bélgica, você vai entrar numa fábrica, tem controle de acesso, tem câmera para tudo quanto é lado, câmeras boas de última geração, sistemas de controle de última geração. Então, o sistema de segurança ele não vai acontecer, ele não vai estar presente somente onde existe quase que um clima de guerra. Em situações de normalidade, não é um problema para o segmento, ele tem o seu espaço e tem a sua utilização também. As grandes feiras de segurança no mundo, de equipamento de segurança, tem no Brasil, mas tem na Europa, tem nos Estados Unidos, que não tem o mesmo clima, definitivamente, de guerra que nós temos aqui. É verdade. E, Rogério, qual é o perfil do usuário de carros blindados? Será que daria para a gente definir? Hoje, basicamente, é todo mundo que pode pagar por um pouco mais do que um carro novo. Basicamente, não é mais aquele perfil, antigamente, eu lembro que todo mundo falava, o artista, o empresário, milionário, outros áreas, aí, não, a gente percebe que hoje tem mercado para todos, a gente percebe que muitas vezes um carro mais antigo, esses carros mais antigos, mais depreciados, com vidros laminados, ele tem uma liquidez muito boa, ele é mais barato, mas ele tem uma liquidez. É aquela pessoa que tem um comércio, alguma coisa mais periférico, mais na periferia e quer ter um pouco mais de tranquilidade. Então, todo mundo tem direito à proteção. A proteção de um carro novo, ela é muito cara, então isso fica restrito naturalmente a um grupo bastante restrito de pessoas. Mas bastou a pessoa ter uma condição de comprar um carro novo com alguma folga, a ponto de investir alguma coisa a mais na blindagem, já existe o desejo, é o que a gente sente, com todo mundo que a gente conversa. Algumas pessoas que não têm carro blindado, ela fala, não, mas eu desejo, não tenho até agora, porque eu tive outras prioridades financeiras e até poderia ter, mas não dei tanta atenção para isso, mas eu vou pensar nisso a curto prazo. Então é um perfil amplo, variado, né? Acho que não é mais o que se falava como era no começo da década passada, quando eu falei que o negócio começou a crescer. Ali realmente eram pessoas que se diferenciavam por uma capacidade econômica superior, topo da pirâmide. E já que a gente está falando em valores, quanto é que custa uma blindagem? Do mínimo ao máximo, o que a gente pode encontrar no mercado? Para a média de veículo que está sendo blindado hoje no Brasil, não vou falar em teoria, porque você me perguntou de um carro muito simples. Se eu for lá no comecinho, é mediano. Mas vou falar na média. Hoje, R$100 mil é um preço médio de uma boa blindagem, né? Mais ou menos 20. Menos 20 se for um carro bem mais simples, uns 80 mil. Carro bem mais simples, né? Com um pouco menos de material de blindagem, um carro menor. Ou 120 se você quiser algumas coisas mais sofisticadas, que diminuem o peso, materiais de ultimíssima geração, né, que fica mais sofisticada a blindagem. E veículos, eventualmente veículos muito mais sofisticados, muito mais... Quando a gente resolve fazer tudo aquilo que tem definitivamente, como absolutamente o melhor possível, cada parafusinho que vai no carro, não só arame, o vidro, essas questões mais evidentes, e maiores, mas questões nos detalhes, né, com uma mão de obra diferenciada, com uma blindagem de assinatura, você pode chegar a 200, 250 mil reais. Só que esse valor, quando você imagina, mesmo esse valor elevado, obviamente vai ser aplicado em carros de maior valor, bem mais valor, né? Hoje a blindagem, quando você pega o pacote, carro, se você vai numa concessionária e compra um carro para levar para casa, vamos supor que seja o seu caso de uma blindagem. Você vai ter que desembolsar para chegar com o carro na tua casa, você vai comprar o carro, você vai ter que licenciar esse carro, obrigatoriamente, o seguro praticamente é obrigatório também, e você faz a blindagem, são 4 itens. Quando você soma esses 4 itens, a blindagem, via de regra, quando você não estou falando em veículos fora da curva, mas pega a revista 4 rodas, que tem uma tabela bem completa, você vai na revista 4 rodas que está na banca, pega aquela revista, vê lá, vê os carros, preço médio, o mais caro que tiver lá. Dentro daquela gama de carros, você vai gastar com a blindagem, considerando que você vai gastar uma média de 80 mil para os carros mais baratos, de 120 para os carros mais sofisticados, você fazendo essa conta, você vai chegar à conclusão que entre carros, licenciamento, seguro, você vai gastar entre 5% do preço do carro e 25% do valor.
Quer dizer, desse pacote todo, não é o preço do carro, desculpa, eu expressei errado. É o preço do pacote. O preço do pacote. A blindagem vai representar de 5% a 25%. Definitivamente não é o item mais caro. Definitivamente não é. Muitas vezes o pacote licenciamento seguro chega quase no preço da blindagem, né, dependendo do carro. Rogério, nossa, que delícia de papo. Já passou mais de meia hora o nosso programa, acredita? Acredito. Tem alguma outra consideração que tu gostaria de falar sobre carros blindados? Tem sim, tem sim. O carro blindado é uma parte do processo de segurança. Então, muita gente utiliza mal esse carro e se dá mal mesmo com um carro blindado. Eu tenho vários exemplos no meu círculo de amizade e nos clientes, né, que a gente acaba ficando amigo de todos eles. A grande maioria, aliás. Então, pessoas que utilizam o carro, mas não tomam os devidos cuidados. Tipo o quê? Conta pra gente um exemplo. Um pai dá um carro, um blindado para a filha, que não quer que a filha fique andando por aí sem proteção. Ela vai lá na balada, em vez de parar no estacionamento de confiança, ela para bem longe na da rua, balada. Aí, a balada não tá legal, vou para outra, entra no carro, fica vendo lá no WhatsApp para onde vai. WhatsApp não, desculpa. No Insta, né? No Insta. Fica ali no Insta, tal, para onde eu vou, para onde eu não vou, alguém vem, bate no vidro e fala, você tá aqui parado, minha filha. Então, daqui seu carro, daqui seu telefone, se tudo der certo, deixa a pessoa lá. Então, quer dizer, Isso acontece. Acontece, mas todos os dias. Então, por exemplo, você vai... Uma coisa importante, que ninguém se liga. Então, eu ensino a pessoa a fazer um checklist. Tem gente que mora em casa. Aí essa pessoa mora em casa, tem aquela garagem, muitas vezes, né, de controle. A pessoa entra no carro, abre o portão, carro blindado, eu falo, tô seguro já aqui dentro. Abre o portão, aí entra, na hora que ela abre o portão, entra 2, 3 lá com ar. Essa pessoa não vai conseguir ligar o carro, não vai conseguir soltar o freio, não vai conseguir dar partida pelo nervosismo. O pânico impede que a pessoa consiga fazer as operações mais simples possíveis. Se o carro estiver ligado e não estiver engatado, é possível que essa pessoa não consiga engatar a marcha do carro. De tamanho nervosismo, tamanho situação, vai se embaralhar toda. A hora que vê, esqueceu de trancar a porta. E aí, vários casos que a coisa não deu certo. Então você tem que fazer um checklist. Você vai sair da garagem, tem um checklist mental. Tranca a porta. Cinto de segurança. Tranca a porta. Liga o motor. Engata a marcha. Pisa no freio. Solta o freio de mão. Você está pronto para decolagem. Está na cabeceira ali para decolagem. Na pista. Tá tudo pronto, não falta mais nada. É só acelerar e andar. Não tem que fazer absolutamente mais nada. Porque se tiver que fazer uma coisa, você não consegue fazer essa coisa no momento de pânico. Então, tudo prontinho. Aí você abre o portão. Aí, quando você abre o portão, entra lá meia dúzia nunca é meia dúzia, né? Então, uns 2, 3 malucos lá para... Você simplesmente acelera e vai embora. E se o portão não estiver totalmente aberto, vai do mesmo jeito. Leva o portão, leva tudo que está pela frente. Deixa eu te contar uma história, então, sobre carro blindado. Rapidinho. No meio da pandemia, eu ia para casa todos os dias para almoçar e voltava. E levava o meu cachorro e tal, deixava o vidro aberto. Aí esse dia eu tava voltando assim, né? Porque eu trabalho no Brooklyn. Resolvi fechar o vidro do carro, meu cachorro tava lá. Porque veio um motoboy e parou na frente, assim, sabe? Com aquele do iFood. Eu já achei estranho, olhei para trás, não tinha ninguém atrás de mim. 2 horas da tarde. Daqui a pouco, chega 2 caras numa moto, assim, ó, com revólver. Daí sabe o que... Porque a gente nunca sabe o que a gente vai fazer, né? Sabe o que eu fiz? Eu peguei, bati no cara da moto da frente e passei por cima dele. Quebrei a perna do cara. Não acredita? Quando eu olho pelo retrovisor, os dois assim... Mas você não quebrou a perna de ninguém. Ele quebrou a perna dele, né? Porque ele se colocou naquela posição. O que você tinha a fazer... Então a gente não sabe realmente o que faz. Realmente tu falou, eu não sabia, eu passei por cima de tudo. É que você já estava com o carro ligado. Não, eu parei numa sinaleira, num semáforo. No semáforo, tá. Eu estava prontinha para andar. Mas a gente não sabe o que vai fazer, né? Eu não sabia. Mas não, e um outro problema, muitas vezes, que a gente tem vários filmes de pessoas que foram abordadas, né, com péssimas intenções, aliás, com o carro blindado. Então chega alguém com uma arma lá e a pessoa fica congelada e parada, porque alguém fecha o carro e empurra. Então, isso tem preparação, tem treinamento, tem condicionamento, tem como a gente explicar para a pessoa o que ela pode fazer com o carro, o que ela não pode fazer, o que o carro dela é capaz de abrir caminho, o que não é.
né? Quando a situação tem saída, quando não tem. Então tem que ensinar tudo isso para a pessoa. Tem que estudar, quando a gente for comprar um carro blindado, a gente tem que estudar. A pessoa tem que estar condicionada para partir para ação. Como você não estava tão condicionado assim, mas você tomou a ação correta, porque você não tinha outra coisa. Vou fazer o quê? Vou esperar o cara. Você não tinha outra coisa a fazer. Mas, por exemplo, se você nessa hora você está parando um carro num local que pode ter um assédio desse tipo, você não poderia desligar o carro, você tem que ficar com o carro ligado, tem que ficar com a margem engatada, tem que ficar com o freio desfreado, você tem que ficar prontinha para sair. Tem que ter certeza que a porta está trancada, né? Aconteceu uma vez em casa, né, comigo. O carro foi para uma revisão, reprogramaram o carro. Porque daí ele tem e aí ele não trancava mais sozinho. Então, quer dizer, o carro estava sendo usado há algum tempo sem fechamento automático. Então você tem que ter certeza essas coisas precisam ser checadas. Todo equipamento, se você tem um alarme na sua casa, você precisa provocar esse alarme. Você precisa fazer testes. Se você tem o seu carro blindado, você precisa ver se a porta está trancando, se está tudo certo. Então isso, o pessoal da própria blindadora, por exemplo, se tem uma assistência técnica, se tem um pessoal de apoio no local conveniente, perto do seu trabalho, da sua casa, isso é muito importante, porque você pode utilizar a estrutura dessas pessoas para ter esse grau de certeza, de apoio. Né? O gerente da tua conta, porque as blindadoras normalmente têm uma pessoa de relacionamento, ela pode proporcionar esse link entre as pessoas técnicas de assistência. Assistência não é só técnica, é assistência ao usuário do carro blindado e também uma assistência técnica quando tem que fazer um ajuste, uma regulagem, né, que é comum no carro blindado, precisar fazer um ajuste, uma regulagem, uma tampa traseira que para de subir, que para de descer. Isso vai acontecer. Isso, se alguém falar, eu blindo meu carro, não vai ter nenhum... Não, é mentira isso. Vamos dar um nome certo para as coisas. Vai acontecer. Então a pessoa tem que estar muito próxima dessa estrutura e muito disponível para dar o atendimento continuado. Está sempre próximo e está sempre o atendimento em tempo real, né? De preferência, qualquer detalhe, a pessoa liga para o contato dela e o pessoal do apoio ao usuário do carro blindado vai entrar em ação. Então não é só comprar o carro blindado para se sentir seguro, a gente precisa aprender a usar, a fechar a porta, aprender a usar e não se colocar em situações de risco, não deixar o carro estacionado no meio da rua, deixar num valet, alguma coisa no estacionamento, exato. Né, que te traga segurança. São pequenas ações que a pessoa pode fazer e pode se sentir. E também é que vai alongar muito o nosso papo. E tá uma delícia esse papo aqui com ele. No próprio posicionamento, no trânsito, você que trafega aqui pelo Brooklyn, que por sinal é esse bairro aqui, onde nós estamos, né? A Avenida Santa Amaro é uma avenida emblemática aqui da região, né? Todo mundo passa por ela, ou pela Marginal, ou pela Santa Amaro. Então ali tem duas vias muito lentas, quase parado, né? Quase sempre. E se você está na via da esquerda, você está aprisionado. Você está aprisionado. Aí na via da direita não está aprisionado? Pode sair para as ruas, né? Você tem muito mais oportunidades de movimentação, que é o que é importante para o blindado. Você se movimentar, não necessariamente sair do lugar feito louco, sair correndo, não, mas se movimentar às vezes é suficiente. Então se você está no lado direito, você tem as ruas, pode ter um posto de gasolina, um supermercado, um prédio, uma calçada um pouco mais larga. Você pode, se você se mantém a uma distância mais conservadora do carro da frente. Né, você tem mais chances de ação ainda, que se você não vai ter, se você estiver na faixa da esquerda. Então todos esses detalhes é um bate-papo que demora 2 horas. Vamos ter que marcar o próximo. Podemos marcar também, a gente tem alguns grupos que a gente marca as pessoas e vai dando essas dicas, essas orientações que muitas vezes são suficientes para melhorar, procurando uma palavra aqui, qualificar a utilização, né? Otimizar. Ainda não é o que eu estou procurando, mas é bem isso, a utilização do carro blindado, né? E não mais aquela questão antigamente, precisa fazer um treinamento, que a pessoa ia com o carro e dava cavalo de pau e fazia toda... Não, essas habilidades, né? Ninguém precisa ser um piloto, um stuntman ou stuntwoman, né? Para dirigir um carro blindado. Não precisa disso mais. Mesmo porque os carros novos não fazem essas manobras,
por causa do controle de estabilidade. Então, você não tem mais esses recursos hollywoodianos, né? Não precisa e não tem, não dá para fazer. Então, essas dicas já são muitas vezes suficientes para você se colocar em posições melhores, posições mais seguras e ter uma conduta, um comportamento mais propício para maximizar a segurança que o carro blindado está te oferecendo. Então já fica o nosso próximo programa, Insegurança em Carros Blindados 2. Tudo falando sobre protocolos de segurança. Porque o que a gente quer é segurança no carro blindado. Você comprar um carro blindado e investir tudo aquilo, você não pode ter insegurança, né? Verdade. Você tem que ter segurança. Então é para isso que tudo é pensado. Rogério, muito obrigada. Eu queria te agradecer muito a tua presença. Foi maravilhosa esse papo gostoso, leve, de um assunto difícil, mas que ele tornou isso super gostoso com essa carisma dele. Muito obrigada, Rogério. Eu que agradeço. E esse Obrigada. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E hoje falando sobre carros blindados com o Rogério, meu amigo. Muito obrigada.